Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. Estou aqui com vocês mais uma vez, mais uma mensagem da palavra do Senhor. Mas eu quero já, como eu faço sempre, pedir de antemão que você não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e também compartilhar este vídeo com todos os seus contatos e as suas redes sociais. É muito importante para o crescimento do canal. Conforme a plataforma do YouTube vê que esse canal está sendo visitado, que esse canal está sendo comentado, nós vamos melhorando a nossa performance. E você é essa pessoa que vai fazer isso por mim, pelo canal. Então eu te peço que você ajude, que na realidade o objetivo desse canal é levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda estão sedentas, não conhecem ou que talvez estejam até procurando um lugar para ouvir a palavra de Deus e quem sabe não seria esse aqui um caminho para essa pessoa. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado pela tua permanência, muito obrigado pela tua paciência. Vamos então a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Se você tiver de posse aí da Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Salmos, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém, queridos? Eu queria trazer uma mensagem rápida para nós aqui neste dia, falando sobre o cidadão do céu. É o título da mensagem. Muitos falamos do céu e como proceder para um dia morar nele. Será que com as nossas atitudes um dia alcançaremos as moradas celestiais? Será? Será que a atitude que eu e você temos diante de tudo, quando eu falo atitudes, não é somente da igreja, porque nós não podemos ser crentes dentro da igreja. Nós temos que ser crentes dentro da igreja, dentro de casa, na escola, no trabalho, na sociedade, na política, em todo lugar. A palavra de Deus é que o crente ele tem que ser sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Deus não deixou para nós uma fuga para que nós pudéssemos desviar da sua palavra sem estar pecando. Infelizmente é assim que funciona. Não tem como. Nós somos pecadores, mas temos também um Deus misericordioso. Porém, isso não nos dá o direito de pecar conscientemente. Então nós vamos ver aqui algumas situações que com certeza você vai analisar, você vai meditar e você vai entender o que eu quero dizer. Quando eu falo aqui sobre você alcançar as mansões celestiais, é porque um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para subirmos com Ele. E como é que nós nos preparamos para subir com o Senhor? Eu quero só lembrar uma passagem bem rapidamente, que está lá no livro de Mateus capítulo 25, se não me engano, a partir do verso 31, que diz que quando o Filho do Homem vier na sua majestade e poder,
Ele vai reunir todas as nações e fará como os pastores, separando os bodes das ovelhas, uns para a direita, outros para a esquerda. Então ele vai falar com aqueles da direita, dizendo: olha, tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, tive frio, me agasalhaste, estive doente, fostes me visitar, era forasteiro e me recebestes. Eu não vou lembrar de todos os versos exatamente como está na Bíblia, mas em essência é isso. Então o Senhor, ele está falando sobre algumas questões que nós precisamos ter uma atenção especial. Muitas vezes nós, como cristãos, como servos de Deus, nós nos colocamos na posição apenas para atender as pessoas que são do reino, e às vezes nós estamos fazendo as coisas de forma errada. Então nós precisamos atender ao nosso semelhante através da palavra de Deus, através do amor, através da ajuda. Claro que nós sabemos que tem muitas pessoas que são abusadas, tem pessoas que elas se prevalecem, se fazem de vítimas para tentar tirar proveito da situação, mas a gente tem que analisar de uma certa forma tudo aquilo que nós fazemos. Uma coisa curiosa que eu quero deixar para nós aqui, que às vezes nós não ajudamos pessoas, porque entendemos que aquelas pessoas estão fazendo coisas erradas, que não é a maneira de você proceder. Mas quando você deixa de ajudar uma pessoa dessa, muitas vezes você está deixando de ganhar crédito com Deus, porque o nosso Deus, ele não vê para quem você está fazendo, mas como você está fazendo. Como está o teu coração naquele momento? Você está fazendo algo de bom para uma pessoa, pensando numa recompensa? Deus sabe. Você está fazendo algo de bom para uma pessoa, pensando que aquela pessoa precisa e você está ajudando? Deus sabe disso também. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. E aí, com isso, eu quero trazer para nós os versos que nós lemos aqui, mais ou menos aquilo que nós precisamos fazer, através desses versos, para que nós possamos um dia alcançar as mansões celestiais. Aqui no verso 2 ele diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aqui nós vemos mais ou menos um exemplo do servo Jó. Quando Deus recebe aqueles que vinham procurar por ele, e no meio daqueles veio também Satanás, Deus olhou para Satanás e falou: viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Então Jó era um homem que tinha essas qualidades. E quando nós lemos aqui nesse verso, nós vemos que Deus, ele pede que nós tenhamos também sinceridade. Temos que ser sinceros, temos que ser pessoas não somente honestas, mas pessoas que falam com sinceridade, falam com justiça. Uma pessoa que seja realmente justa. E quando se fala justo, às vezes nós falamos assim sobre pessoas justas, aquela pessoa que faz se cumprir ali a justiça. Não, não é isso. Quando eu falo uma pessoa justa, é uma pessoa correta, é uma pessoa que não se mancomuna com o erro, não se mancomuna com as coisas erradas, sabe? Nós muitas vezes vivemos no meio das coisas erradas, mas nós não precisamos concordar com aquilo. Eu vivi durante muitos anos na minha vida profissional, eu convivi com muitas coisas erradas, mas em nenhuma delas eu pactuava. Muitas vezes eu fiz coisas que eram contra a minha vontade, mas ela estava dentro da minha questão profissional. Eu confesso a vocês que eu não entendia como eu estivesse errando, eu estava cumprindo uma determinação. Claro que houve algumas determinações que eu me recusei a fazer, porque eu falava: não, isso eu não vou fazer. Agora tinham outras que, mesmo eu sabendo que aquilo não era bom, mas era algo que não trazia nenhuma condenação para mim, eu estava cumprindo uma determinação daqueles que pagavam o meu salário. Mas você precisa tomar cuidado com isso, para que você não se deixe contaminar. Porque se você começa a fazer determinadas coisas, daqui a pouco você fala assim: poxa, mas se está sendo bom para ele, vai ser bom para mim também. E de repente você acaba se contaminando. A contaminação, ela acontece assim: quando você lança um determinado lixo numa área, aquele lixo se acumula naquele lugar. Talvez você não perceba, mas ele vai contaminar o solo daquele lugar
que você colocou. E depois, mesmo quando você tirar aquele lixo, aquele solo permanece contaminado, porque o solo tem lençol freático e aquela água acaba se contaminando e vai contaminar outros lugares. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, essa questão da sinceridade, da justiça, de ser verdadeiro. Nós precisamos ser assim, precisamos ser homens e mulheres verdadeiros, honestos diante de Deus e diante dos homens. Nós não podemos ser apenas, como eu falei, crente dentro da igreja. Nós temos que ser crente dentro da igreja e fora dela, em qualquer lugar onde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que ser a mesma pessoa. Nós não podemos ser aquele que dentro da igreja todo mundo vê que é uma pessoa agradável, mas quando você vai conhecer essa pessoa lá na sua intimidade, na sua casa, você percebe que é uma pessoa arrogante, você percebe que é uma pessoa que, sabe, despreza as outras pessoas. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, porque o coração do homem é vulnerável à contaminação. Então precisamos olhar isso com muita atenção. Segunda coisa que eu quero falar, ele está no verso 4, que diz assim, no verso 3, que diz assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Não difama. Quando você está difamando uma pessoa, você está lançando sentença sobre ela, ou seja, uma pessoa que não sentencia ninguém. Nós não somos juízes. A difamação, ela é uma forma de você tirar as coisas boas de uma pessoa e colocar coisas ruins. Muitas vezes você falar de uma pessoa daquilo que você não tem certeza, daquilo que você não sabe. Nós não temos que falar de ninguém, a não ser que nós possamos falar coisas boas. Mas veja bem, se uma pessoa tem uma questão de desvio de conduta e você começar a falar sobre aquilo, você vai trazer uma má fama para aquela pessoa. Então, se você quer ajudar aquela pessoa, fale para ela que ela está errada. Mostre para ela que ela precisa se dirigir de outra maneira, e não você lançar aquilo que ela está fazendo de errado ao conhecimento de outras pessoas, mesmo que as pessoas já conheçam, mas que você possa ser uma pessoa que, se não puder falar bem de uma pessoa, não fale nada, fique calado. Eu fiz uma mensagem outro dia que diz que uma das coisas que demonstra sabedoria numa pessoa é muitas vezes a pessoa ficar quieta. A pessoa ficar calada é melhor do que falar coisas que não deveria. Então nós precisamos tomar um cuidado especial com isso. Tratar o seu semelhante com amor, como a Bíblia fala, que você não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo e nem vai lançar nenhuma afronta sobre ele. Uma coisa que eu penso comigo que é muito, acontece muito no meio das pessoas. Eu vou falar aqui sem citar nomes o que aconteceu. Certa vez eu era membro de uma igreja e um dia eu cheguei naquela igreja e o pastor me pediu se eu podia levar algumas pessoas para a residência deles, que eram pessoas que tinham sido convidados para ministrar a palavra. Um era para ministrar a palavra, os outros dois eu não sei, porque quando eu cheguei ao culto já estava do meio para o final. Cheguei atrasado, vim do trabalho tarde, mas mesmo assim, com a solicitação do meu pastor, eu fiz. E quando nós estávamos indo, aqueles 3 pessoas que estavam ali começaram a falar algumas palavras que me desagradaram, porque eles estavam de alguma forma falando mal do meu pastor, estavam falando mal daquela pessoa que era o pastor da minha igreja. E eu, seguindo, eu fui ouvindo aquilo por alguns minutos e escutando as pessoas falando algumas palavras das quais me desagradaram muito. Eu parei o carro e falei para eles: olha, ou vocês param com essa conversa, ou eu vou pedir para os 3 descer e vocês se viram para ir para a casa de vocês. Vocês estão falando do meu pastor, vocês estão falando de um homem de Deus. Então, se vocês têm algo para falar para eles que vocês se desagradaram, falem para eles. Não façam esses comentários, principalmente perto de mim. As pessoas ficaram meio assim assustadas, meio constrangidas. Na hora
cessou a conversa. Um deles até, não, me desculpa, é porque eu falei, não tem um porquê. Vocês estão falando de um homem de Deus, vocês estão falando de um ungido de Deus, e eu não quero ouvir isso aqui dentro do meu carro. Se vocês não quiserem ter que descer aqui e ir para casa a pé, é bom vocês pararem de falar isso. E aí aqueles homens pararam. Até pensei que eles iam ficar chateados, bravos comigo, de repente podia querer também arrumar uma confusão, mas não, eles se calaram. Eu levei o primeiro, levei o segundo, o terceiro era para ter levado até próximo da casa dele, ele pediu para deixar até antes. Ele estava sozinho, ele pediu, não, me deixa aqui, e eu deixei, despedi com a paz do Senhor de todos eles, não falei mais nada, não ofendi, mas apenas porque o que acontece, às vezes nós ouvimos pessoas falando mal de pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, sabemos quem é aquela pessoa, e de repente nós simplesmente nos calamos. Eu não estou dizendo que nós temos que comprar tudo quanto é briga, mas tem momentos que você precisa abrir sua boca, falar, peraí, você está falando do ungido de Deus, você não está falando de qualquer pessoa. E assim nós temos que ser aquilo que a Bíblia diz, nós não falar mal do próximo e nem aceitar nenhuma afronta contra o seu próximo, principalmente se esse seu próximo é alguém que você sabe que é um ungido de Deus, é um pastor, é um missionário, ou mesmo alguém da sua família. Nós não temos que deixar, não precisamos brigar com a pessoa por causa disso, mas nós podemos fazer com que ela se cale. Peraí, você está falando do meu irmão, você está falando do meu pai, você está falando do meu amigo, você está falando do meu pastor. Pode cessar a tua conversa, eu não estou interessado nisso, não estou interessado no que você está me dizendo, e ponto final. Essa tem que ser a atitude do homem de Deus. Não que você vai ficar defendendo tudo quanto é tipo, você não vai defender coisas erradas. Se de repente você ouviu alguma palavra que te deixou preocupado, procure a pessoa de quem falar e conversa com ela. Certifique-se. De repente você pode até trazer um conselho para aquela pessoa. Olha, falaram isso de você outro dia, você está praticando isso? Ah, infelizmente. Então, meu amigo, para, eu te defendi, mas porque eu entendo que você é uma pessoa de bem, agora você precisa abandonar isso, para com isso, peça perdão, busque no Senhor a direção. E isso é o papel que nós temos que ter como irmãos, como servos de Deus, como homens e mulheres que um dia vamos morar no céu com o Senhor. E aqui eu tenho a questão 3, que está no verso 4, que diz assim: aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que mesmo que sofra afrontas, sabe, vai sofrer perseguição, mas ele não tem que mudar, ele não tem que deixar de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus por causa da perseguição. Jesus falou que isso aconteceria. Jesus falou que por causa do nome deles, nós seríamos presos, nós seríamos levados diante das autoridades para prestar conta, nós seremos levados diante de reis e majestades. Então, nós não temos que mudar o nosso foco, não temos que mudar a nossa fé por causa da pressão, não podemos permitir isso. E detalhe, aqui fala também sobre jurar com dolo, sabe, que nós não podemos jurar na intenção de prejudicar uma pessoa. Se for necessário, eu vou jurar até com dano para mim mesmo. Por quê? Porque houve algo que eu cometi de errado, mas aquela pessoa que estão acusando, ela pode ser que ela vá pagar um preço que não é dela. Por quê? Porque eu fiz errado e estou me isentando de culpa. Eu já tive problemas assim no meu setor de trabalho. Certa vez o dono da empresa que eu trabalhava, por causa de uma pessoa que não foi homem sincero o suficiente para assumir uma responsabilidade, uma outra pessoa que era funcionário da empresa
que dependia do trabalho, que tinha família, foi mandado embora. Aquela pessoa era vinculada ao meu setor, às obras que eu dirigia. Só que ele foi mandado embora por causa de um outro setor lá de dentro, que era o setor que cuidava da mecânica dos veículos. E quando o dono da empresa soube de um prejuízo que foi dado, ele não quis saber de conversa, ele falou: manda esse cara embora, não quero mais ele na minha empresa. Aquela pessoa que deveria na hora ter falado com o dono da empresa, com o patrão, falou: patrão, só desculpa, mas a pessoa não tem culpa. Já tinha sido mandado o veículo para cá, mas não foi possível fazer naquele momento. Precisava que o veículo fosse paralisado, porém não paralisado, não tinha outro carro para substituir. E a empresa precisava continuar, então a pessoa continuou trabalhando. Esse problema é por causa disso. Mas ele não foi homem para fazer isso. Quando eu soube da demissão dele, eu fui procurar a direção da empresa. E quando eu fui tentar falar sobre o assunto, o proprietário, o dono, o presidente, falou assim: não estou interessado nisso, eu já tomei a minha decisão e não volto atrás. Aí eu usei um argumento, falei para ele: o senhor, tudo bem, o senhor fez aquilo que o senhor entendeu que era o certo, mas o senhor fez com a pessoa errada. Aí ele parou e perguntou: por que você está me dizendo isso? Eu falei: porque a pessoa que o senhor teria que ter mandado embora não era ele, mas eu, porque eu sou o responsável pela obra. Eu sou a pessoa que mandei ele vir para arrumar o veículo, só que o chefe da oficina não arrumou, mandou o veículo de volta. Então eu não poderia ter deixado ele continuar trabalhando, eu deveria ter deixado o veículo aqui. Mas quando ele voltou para lá e falou que o próprio líder da oficina não tinha parado, que disse que não tinha tempo, que não ia arrumar, eu simplesmente deixei o carro continuar trabalhando e foi onde deu esse problema. Então, se tem alguém para ser mandado embora, esse alguém sou eu. Aí o homem ficou meio sem saber o que fazer. Aí mandou chamar o chefe da oficina. Deu um rebu danado. Mas quando eu saí dali de alma lavada, com a certeza que eu tinha feito o certo. Quando eu cheguei na obra, numa cidade vizinha, onde tinha a nossa matriz, aquele motorista chegou logo depois de mim, com outro caminhão, dizendo: Milton, muito obrigado, me mandaram embora, mas voltaram atrás e eu soube que foi você que foi conversar lá com o patrão. Falei: não fui fazer nada demais, apenas corrigir uma injustiça. Então nós precisamos, eu coloquei em jogo o meu emprego naquele dia. Se talvez uma outra pessoa que era funcionário dali não foi homem suficiente para fazer isso, eu fiz. Porque eu não ia deixar uma pessoa ser mandada embora e eu ficar me ocultando, porque eu estou bem empregado, estou com um bom salário, ninguém mexeu comigo, deixa os outros que se virem. Não, está errado. E a Bíblia nos ensina isso. Quando você permite que uma pessoa seja injustiçada para você não sofrer dano, sendo que você errou, é desse jeito que você tem que agir. Então, haja da maneira correta, porque nós vamos ver aqui no final do capítulo o que Deus fala sobre isso. E aqui no verso 5, que seria aqui: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. A própria palavra de Deus diz que quem age dessa forma, como nós lemos aqui do verso 2 ao verso 5, nunca será abalado. O verso 5 fala sobre aquele que empresta com usura, ou seja, a pessoa avarenta, a pessoa que é incapaz de ajudar o semelhante. Ela só empresta um dinheiro para uma pessoa se a pessoa pagar juros, e muitas vezes ela empresta e se a pessoa demorar a pagar, ela não sai do pé daquela pessoa. Eu não estou dizendo que nós temos que abrir a mão para todo lado, nós temos que, por exemplo, ter a nossa vida correta. Eu estou com as minhas contas pagas, o pão de cada dia Deus abençoou e não falta na minha casa. Nós temos aqui uma pequena economia que a gente está guardando para uma emergência. De repente uma pessoa precisa. Não estou dizendo que a pessoa vai precisar para um lazer, para um passeio, não. É uma necessidade, de repente um médico, de repente um remédio
de repente uma coisa realmente necessária e você tem a condição de ajudar aquela pessoa, mas você não ajuda porque você sabe que aquela pessoa não tem condições de pagar juros para você. Ou a pessoa vem te procurar e você fala, tudo bem, eu te empresto, mas eu quero tanto de juros. Isso é agiotagem. Agiotagem é crime. Só quem tem o direito de fazer isso são as instituições que são permitidas. Então o agiota que abre um banco, já que ele tem dinheiro para isso, que ele abra um banco, aceite as regras e vá servir para quem ele quiser. E não tirar, matar as pessoas na unha por causa da sua ganância. E a Bíblia nos ensina que pessoas assim não prosperam. Esse dinheiro que essa pessoa ganha é como um saquetel furado. O dinheiro entra por cima, cai por baixo, ele nunca vai ter nada. Vai estar sempre com a vida dele atribulada. É uma situação que nós precisamos tomar um cuidado extremo. Nós, homens e mulheres de Deus principalmente, na nossa congregação, na nossa igreja, a gente faz o possível para ajudar as pessoas. E sempre que ajudamos as pessoas, ninguém pensa em recompensa. Nós pensamos na ajuda, pensamos no que nós podemos fazer para abençoar a vida do nosso semelhante. Esse é o papel do homem que um dia vai morar no céu. É o homem que é justo, correto, íntegro, sabe? Que não julga com injustiça. É o homem, por exemplo, que não empresta dinheiro com usura. É o homem, a mulher, por exemplo, que ele não deixa que uma pessoa seja penalizada por algo que ela fez. Ela é homem ou mulher suficiente para assumir a sua responsabilidade. É muito importante que a gente entenda isso. É muito importante que isso seja uma coisa muito firme no nosso coração. O homem de Deus não pode negar a isso. E não se esqueça, Jesus está voltando. Num tempo determinado, eu não sei quando será, ele virá buscar a sua igreja. E somente aqueles que vivem conforme a palavra de Deus nos ensina é que realmente irão subir com ele. Lá no livro de Salmo, capítulo 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós olhamos para isso, quando nós somos ímpios, falamos a pessoa que vive na impiedade, no pecado. Quando falamos sobre pessoas escarnecedoras, pessoas que zombam, quando você fala da palavra de Deus, a pessoa ri na tua cara, fala que você está louco, não quer nem saber. Pessoas, por exemplo, que elas não querem de forma nenhuma o bem do outro, do seu semelhante. Pessoas avarentas, sabe? Pessoas usurárias. Então tudo isso a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser, se nós queremos um dia alcançar as mansões celestiais. Pensa nisso, meu querido, minha querida, você que está me assistindo aí do outro lado. Busque caminhar na presença do Senhor, fazer a vontade dEle. Busque fazer aquilo que o Senhor tem determinado na sua vida. Nunca deixe de ser um instrumento de Deus onde quer que você esteja. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, sobre a tua casa. Eu quero orar contigo neste momento e eu quero em seguida fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor. Que cada vida que estão do outro lado desta tela, Senhor, possam aprender, meditar, possam refletir sobre aquilo que foi falado. E que isto, Senhor, venha a ser uma realidade nas nossas vidas. Que possamos continuar caminhando, fazendo a Tua vontade. E que no dia que o Senhor buscar a Tua igreja, Senhor, que nós estejamos preparados para subir contigo. Que a Tua graça e o Teu poder sejam derramados sobre nós. Que tudo na nossa vida seja para a glória do Teu nome. Te louvamos e te adoramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida mais uma vez. Relembrando, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.